Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia, esse é o Denis, nós somos do Entre Parques BR e em junho de 2021 a gente saiu para visitar os 74 parques nacionais brasileiros. E a gente está aqui nesse vídeo, o primeiro de 2 vídeos, para falar sobre a Serra da Bocaina, que foi o 23º parque que a gente visitou, que fica ali entre Rio e São Paulo. E antes da gente contar exatamente o que a gente viu, para quais lugares que a gente foi, esse parque ele é enorme e ele é muito amplo, né? Você tem várias possibilidades de entrada para visitar. A gente quer contar um pouco do panorama geral desse parque, um pouco da história dele, porque tem algumas características muito únicas que eu acho que vale a pena a gente se deparar um pouco. Bom, são 104 mil hectares desse parque, ele dá mais de 3 vezes o Parque Nacional do Itatiaia, por exemplo. Ele é de 1972, mas a história desse parque é muito antiga, muito antiga. Esse parque, ele fica numa região, como a Lê falou, entre Rio e São Paulo, fica entre a serra e o mar, né? E Bocaina significa também o caminho estreito, né? Entre duas serras, né? E tem ali o caminho de Mambucaba, que tem uma confusão com relação ao nome, mas é o caminho do ouro, enfim, que a gente vai falar e que também tem a ver com essa questão de caminho, né, de passagem. Então a história começa lá atrás, porque ali os indígenas que moravam naquela região eles foram muito resistentes. Então os portugueses tiveram muita dificuldade em colonizar aquela área, em passar para aquela área, e tanto que eles fizeram isso da pior forma possível, que foi exterminando os indígenas que moravam naquela região, né? Então, trazendo roupas contaminadas, enfim, dando isso de presente, fazendo trocas, os indígenas foram morrendo e os portugueses foram dominando essa área. Essa área, então, ela lá atrás foi usada para contrabando de ouro. Então, antes, inclusive, né, os piratas usavam bastante dessa área que já tinha o caminho do Mambucaba, né, que foi criado pelos indígenas para poder fazer tráfico de N coisas, né? E, de repente, essa área começou a ser usada para fazer uma evasão de taxas da coroa com relação ao ouro. Então virou o caminho do ouro, né? Mas era um caminho do ouro que não era o oficial. E os piratas que você estava falando, eles se refugiavam no que hoje é ali a região de Trindade, que é um dos pontos principais de visitação do parque, porque é uma região geograficamente muito protegida, né? Que está muito perto de Paraty, que era por onde o caminho, né? O ouro era escoado, né? Saindo lá de Diamantina até chegar em Paraty. Então você estava muito perto, mas você estava protegido. E aí, percebendo então essa ilegalidade, o que a coroa fez, ela criou esse caminho e começou então a taxar. Para criar esse caminho, então trouxeram centenas, milhares, né, de escravos para pavimentar esse caminho. Então, hoje é o 3º dia aqui no caminho de Mambucaba. A Lê veio com sua blusa amarela em comemoração à florada do Angico. E a gente está passando aqui por essa estrada, né, que tem esse calçamento todo. E, bom, graças a ele, que ela não deve ter erodido a ponto de ficar ainda transitável. Hoje em dia ela tem, sei lá, 200, 300 anos. E você vai vendo, né, as pedras aqui. Muito bonito o trabalho, muito bem feito, mas é duro pensar que quem fez esse trabalho não fez por opção, né? Foi feito aqui pelos escravos há muito tempo, porque, cara, ninguém acho que optaria por fazer esse trabalho. Então a gente deve muito mesmo a essas pessoas que fizeram essa estrada aqui e tantas outras coisas que a gente tem até hoje. Então, hoje, grande parte dele ainda tem as pedras, né, o calçamento ali. O pessoal que mora ali dentro conta que até uns 20 anos atrás ele era praticamente inteiro calçado, de começo a fim.
E, obviamente, enfim, muitas vidas foram perdidas ali, muita gente foi muito explorada para fazer o calçamento desse lugar, que não é nada fácil, né? Já calçar não é fácil, né? Muito menos com aquelas pedras e muito menos num lugar super íngreme de difícil acesso como era. A gente não chegou a ver, mas tem marcas, né, nas pedras de onde os escravos morriam, os que estavam construindo, né, esse caminho e que chegavam a falecer no meio desse trabalho. Eles recebiam essa homenagem e hoje você consegue ver as marcas que foram deixadas nessas pedras. Bom, aí como se não bastasse de exploração, logo um tempo depois, grande parte dessa mata foi derrubada para plantio de café. O Bananal acabou sendo uma das cidades mais importantes do país, né? Justamente por conta do plantio de café. Fizeram inclusive um ramal ali de ferrovia. Né? Específico para poder atender algumas famílias que eram cafeicultoras ali. Só uma coisa, porque nessa região passava, né, a Central do Brasil, a ferrovia fazendo esse escoamento importante e que passava. E que para ela própria, né, eles também devastaram o parque praticamente inteiro para queimar madeira, para fundir ferro. Para justamente poder fazer os objetos necessários para a ferrovia. Então, é um parque que foi grande parte, tudo que foi possível dele já foi explorado, né? O que sobrou de mata primária ali é porque era muito difícil o acesso, ainda é muito difícil o acesso. E aí o que aconteceu? Lá atrás, então lá para os anos 60, por aí, começaram a reflorestar essa área. E isso foi feito pelo governo, então foi feito de uma forma correta, né? E pensada para a época. Que foi reflorestando usando pinos e eucalipto. O pinus é uma espécie que vem da América do Norte, o eucalipto vem ali da Austrália, da Oceania, e ali fizeram então grandes fazendas para testar espécies de pinos, de eucaliptos, quais que seriam melhores, né? Quais que crescerão mais rápido, quais que teriam maior durabilidade, quais que teriam, enfim, maior capacidade de produção. Isso foi feito então antes do parque ser tornado um parque, só que grande parte então do que foi plantado ali permanece até hoje. Então a gente viu pinos assim de tamanhos que a gente nunca viu. Nunca tinha visto. Porque geralmente o pinus ele cresce muito rápido, o pessoal vai lá e corta, né? Ou explora tirando a resina e ele perde um pouco da força, ele não cresce tanto. Mas aqui tem uns pinos assim gigantescos, né? Que a gente nunca viu, que não dá para, enfim, duas pessoas abraçarem. Sim, aqueles troncos enormes. E eucaliptos também. Isso foi deixado ali. O problema do pinus e do eucalipto, principalmente do pinus, né, é que você deixar ele lá, ele, como a gente já viu em outros lugares, ele se espalha com o vento. Então aquilo vai tomando e o pinus ele é muito predominante, ele mata a mata nativa, né, ele predomina, ele cresce muito rápido, joga aquelas folhinhas, como chama? Eu não sei o nome, preciso aprender. Tá. Aqueles cabinhos. Os cabinhos, assim. Isso abafa, então a vegetação nativa não consegue perseverar ali. Bom, a gente está aqui no primeiro dia da travessia da Trilha do Ouro e dá para ver que aqui era uma fazenda, né? Porque assim, sobrou um monte de pinheiro. A gente já falou isso em outros momentos, né? Do pinus, do problema do pinus. O pinus não é nativo do Brasil. Ele é utilizado para indústria, enfim, fabricação de pallets e laminados de madeira, mas ele é extremamente agressivo, ele se propaga muito fácil e ele joga isso aqui, esses cabinhos aqui no chão que impedem que outras plantas nasçam. Então dá para ver aqui, ao longo do caminho inteiro, todo esse cabinho que, além dele abafar efetivamente o solo, ele solta uma substância química mesmo, que impede que outras plantas nasçam. Então, assim, apesar desse parque já ter muitos anos, décadas na realidade, o parque é de 72, eu não sei exatamente quando que essa área aqui foi regularizada, mas olha só a quantidade de pinos que ainda resiste. A gente na entrada viu
um manejo pelo pessoal do ICMBio, que estava tentando cortar o pinus, mas o problema é que a pinha voa com o vento, é muito fácil, a reprodução é pelo vento e a propagação das sementes. E é isso, uma batalha constante que a gente vê não só aqui nesse parque, mas em inúmeros outros. E aí, como se não bastasse de exploração, eu vou deixar ali falar que ela vai falar mais coisa, mas foi criado o Parque Nacional. O Parque Nacional, ele não foi criado a princípio por conta da conservação, né? Vamos conservar essa área porque tem uma biodiversidade, isso é o que está escrito, né? Mas esse parque ele foi criado como uma barreira biológica, humana ou desumana, né? Que era o que a gente estava pensando aqui, por conta das usinas nucleares que tem ali em Angra. Então, se você estiver ali em Angra, onde tem as usinas nucleares, ali para cima, para a serra, é tudo a Serra da Bocaina. E é uma área protegida, então, para que as pessoas não morem lá e, se tiver uma catástrofe, você acabe não prejudicando as pessoas, né? Mas você prejudica muito o meio ambiente, porque ele acaba não sendo recomposto, né? Então é um parque que a presença humana é muito marcante, porque desde a criação do parque, que foi não para pensar na preservação da biodiversidade ou daquele espaço em si como um direito daquele espaço de se manter preservado, né, e com toda a sua riqueza, não, é um escudo de proteção para uma ação humana, que foi a criação das usinas ali de Angra. E é muito simbólico se a gente para pensar nisso, porque é uma região na qual a exploração sempre esteve presente, né? Você tem ali dentro da história do nosso país uma região onde a segregação acontecia e que através dessa segregação foi que essa região pôde crescer e enriquecer alguns muito específicos, explorando um número enorme, né, de outros indivíduos, escravos negros. E esse parque, de alguma forma, contido nessa região, traz essa mesma lógica de exploração, né? Ele foi explorado desde o início, quando a madeira dele foi retirada por inteiro, ele foi praticamente inteiro devastado, só não foi devastado, né, desmatado, como o Dê falou, as áreas que eram de muito difícil acesso, mas tudo que deu para desmatar é visível, né, quando você visita o parque, o quanto ele foi mexido, né, é visível, assim, tem muito pasto, tem muito reflorestamento com pinos e eucalipto, muitas áreas que a mata vai se recompondo e você tem uma quantidade enorme de samambaias que a gente aprendeu que elas aproveitam, né, essas clareiras de desmatamento, principalmente em encostas, e se reproduzem de uma forma muito, muito ampla, né? Então você tem assim, tipo um samambaial enorme. Bom, a gente segue aqui no Parque Nacional da Serra da Bocaina, tem umas descidas, umas subidas, e por enquanto o que fica para mim é que é um parque bastante de altos e baixos, né? Então tem essa parte alta, tem a parte lá da praia, tem a parte super bonita lá em Trindade, ao mesmo tempo tem muito lixo, e aqui também a gente se surpreendeu com as araucárias, que a gente não esperava ver, que são super bonitas, mas por outro lado elas estão num lugar, assim, estamos no coração do parque, né? E num lugar super devastado, que está sendo tomado aqui pelas samambaias, né? Elas acabam ocupando mais rápido, mas é meio altos e baixos mesmo caminhar por aqui. Essa estrada, né? Antiga, enfim, mas bastante erodida, bastante mexido, né? Mas ainda tem umas coisas que salvam, tipo essa araucária bonitona ali e algumas outras tantas que a gente viu. E é um parque que continua sendo explorado como essa barreira biológica para um possível desastre, com esse mesmo valor, né? Ou essa falta de valor, parece, com que várias pessoas foram tratadas para a construção, por exemplo, dessa estrada, dessa via, né? Assim, a gente ficou pensando o quão significativo é esse parque que tem a exploração como um ponto da sua história,
ter sido criado numa região em que a exploração foi tão presente. Se no final ele está ali meio que para servir de escudo para caso um desastre maior aconteça. Só que isso é um lado da visão, né? Assim, é um lado da história. E esse parque, assim como inúmeros outros personagens na história do nosso país resistiram, ele está ali resistindo. Tem pontos dentro dele que são de uma beleza extrema, né? São muito bem preservados ainda, apesar de tudo isso. Que causaram um impacto muito positivo na gente, né? Que a gente ficou boquiaberto mesmo, com toda a imponência dessa parte das vistas e dessa parte da água, né? Um parque que tem muita água também. Então tem uma resistência que acontece ali na forma de mundo natural, do mesmo jeito que teve uma resistência que aconteceu ali por pequenos grupos, minorias que permanecem, desde os caiçaras ali em Trindade, que tem uma dificuldade enorme para manter a terra, ao mesmo tempo um crescimento populacional que é complicado, que gera um esgoto que acaba indo para o mar ali do lado do parque. Dentro do parque. Isso, dentro do parque. Você tem pessoas incríveis que moram no centro do parque, que a gente teve o prazer de conhecer, como a Dona Palmira, quando a gente fez a travessia, que nasceu naquela região, que o pai nasceu naquela região, que o avô nasceu naquela região e que tem um carinho por aquela área que é algo especial, mas que ao mesmo tempo viu todos os seus amigos e todos os seus vizinhos sem ter mais a condição de permanecer naquela área, uma vez que não é mais possível plantar, não é mais possível explorar a terra, porque é um parque nacional. Então, assim, é um parque extremamente complexo, é um parque que nos causou uma quantidade assim enorme de emoções, né? Me levou do céu ao inferno em alguns momentos, que eu vi de maravilhas e me emocionei com certas pessoas ali, mas que também fiquei muito tocada por pensar em uma dinâmica que acontece e acontece ainda, né, no nosso país, que acontecia desde a invasão, desde a colonização, com um peso tão grande para a história, né, e para a dinâmica que se estabeleceu entre os grupos sociais e que permanece, inclusive no parque. Bom, e aí então por isso que é o parque que a gente acha que fica no meio do caminho, né? E aí, esse vídeo então é introdutório sobre o parque, né, um pouco das sensações e dessa questão da história que a gente viu que é importante. E a gente vai ter um próximo vídeo, então, que a gente vai contar do que a gente viu ali, dessas belezas que a Lê está falando, né? Isso aí. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.